Oi gente, tudo bom? Mais uma consulta, e dessa vez a consulta foi rapidinha, que foi um teste bem rápido. Nessa última consulta, o teste foi para medir o meu nível de estresse. A neuropsicóloga me passou uma lista de perguntas e eu tinha que responder como estava o meu nível de estresse. Para que serve esse teste? Ele serve para entender o que eu estou passando no momento que os testes da dislexia eles estão sendo feitos. Para saber se eu estou no nível mais baixo de estresse, que acaba me exigindo mais do teste, ou se eu estou no nível mais elevado de estresse, que acaba me exigindo um pouco menos do teste. Lembrando sempre, na vida de trabalho, na vida de faculdade, na escola, muitas vezes as pessoas não estão interessadas no seu nível de estresse, elas querem que você faça a entrega. Mas para fazer a avaliação da dislexia é muito importante saber o nível do meu estresse. E como eu disse no último vídeo, o resultado interfere no meu nível do QI. Não só meu, mas de qualquer pessoa que esteja fazendo. E também no nível de concentração. Porque se eu estiver mais estressado, se eu estiver passando por um momento mais punk da minha vida, meu nível de concentração cai. Isso não é só quem tem dislexia, isso é para qualquer pessoa. Quanto mais estressado, menos nível de concentração tem. Quanto mais zen, mais nível de concentração tem. O teste, ele queria ver alguns itens. Como estava meu nível de tensão muscular. Por exemplo, a pessoa que está com um estresse muito alto, muitas vezes ela fica tensa no ombro, ela começa a morder, começa a apresentar sinais de bruxismo. Um outro ponto que o teste avalia é como está a sua saúde. Exemplo, a questão estomacal. Se está tendo azia frequente, se está tendo dor de estômago, se está apresentando dor de cabeça, se você está se irritando com facilidade. Esses pontos são importantes para o neuropsicólogo perceber como estava de estresse. Também o nível de esquecimento, se eu estou esquecendo mais coisa frequentemente ou se sempre foi desse jeito. Eu confesso, eu sou uma pessoa esquecida. Ultimamente eu tenho percebido que meu esquecimento aumentou consideravelmente. Falando de mim, a azia também começou a ter um pouco mais de frequência. Ela também me perguntou se eu estava tendo o mesmo pensamento frequente. Por exemplo, eu me focava no assunto e pensava nisso quase 5 horas do meu dia. E também isso vem acontecendo comigo. Às vezes eu começo a pensar no assunto e esse pensamento fica tão forte, tão forte, tão forte que me dá a impressão de estar obsessivo. Eu fico pensando no mesmo problema e muitas vezes somatizando isso. É natural a gente pensar no mesmo assunto durante um bom tempo, mas o problema que acontece, que o nível de estresse vem demonstrando, é que eu começo a colocar problemas em cima do meu pensamento repetitivo. Também perguntou sobre como está meu sono. E é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu sempre brinquei que se tem uma coisa que eu era bom nessa vida era dormir. E ultimamente eu tenho perdido essa qualidade de sono. Eu tenho acordado muito, eu tenho tido mais pesadelos. Isso também mostra que meu estresse está um pouco alto. Dentro do teste, foi questionado como está a minha competência do trabalho. Se eu acho que está a mesma coisa, ou se está acima do que eu normalmente produzo, ou se está um pouco abaixo. Normalmente a pessoa que está com estresse muito alto, ela produz um pouco menos. É natural, mas a gente tem que saber respirar. Um ponto que me chamou muita atenção foi a vontade de acordar. Se depois de ter noites ruins de sono ou não, como que eu estou acordando. Se eu estou tendo vontade de acordar, se eu estou acordando mais animado ou menos animado. Essas percepções, cada vez quando você vê que tem alguma coisa batida, se percebe que o nível de estresse está mais alto. Essas foram algumas perguntas básicas, claro, perguntas que eu me lembro que aconteceram no teste. O teste que foi feito em mim me dava alternativas, e eu colocava sim ou não, ou o nível que eu estava sentindo em cada item. No meu caso, eu tenho vivido um momento de estresse muito forte, que tem atrapalhado minha concentração e tem me atrapalhado muitas vezes no trabalho e na vida pessoal. O mais interessante desse questionário, para mim pelo menos, eu ainda não tenho o resultado final, foi começar a perceber que sim, eu estou com estresse muito alto e eu tenho que conhecer meu corpo, meus limites e os sinais que meu corpo está dando que eu preciso tomar uma providência, porque viver num estresse alto não vale a pena. Para baixar esse nível de estresse, me centrando, eu fui fazer alguns exames, eu fui tentar procurar alguns especialistas para poder baixar esse nível de estresse. Uma especialista que eu estou indo junto da neuropsicóloga é a psicóloga comportamental, para o meu nível de estresse baixar. Como que muitas vezes eu falo que eu tenho essa lentidão no pensamento, raciocínio lógico, como eu falei no outro episódio, ele é um pouquinho mais baixo, isso me deixa muito ansioso. Então estou indo na psicóloga comportamental para poder me adequar um pouquinho mais e baixar esse nível de ansiedade, de estresse e levar a vida normalmente. Afinal, a gente não consegue deixar de trabalhar, a gente não pode deixar de continuar vivendo. Como eu falei, esse teste foi curtinho, então a gente está encerrando por aqui. Espero que os vídeos estejam sendo úteis para vocês. E continuo falando, qualquer dúvida, já teve gente que me procurou no inbox. Estou aqui no Facebook, também pode mandar para o YouTube,
tá? Eu botei lá meu Twitter, pode também mandar pro meu Twitter alguma coisa e eu vou continuar pedindo. Compartilhe esse vídeo, eu quero que chegue na boca de muita gente. Eu quero que muita gente tenha informação sobre dislexia. Curta o vídeo, curta o canal e tá chegando o resultado final. Mas depois eu vou continuar falando coisas aqui, eu vou continuar falando sobre a vida do disléxico, como que a gente pode levar uma vida normalmente, que nossa vida é extremamente normal. Obrigadão, gente!